E aí pessoal, beleza? Eu sou Rodrigo Gomes, desenvolvedor de sites aqui na Infographic e especialista em WordPress. E essa é a 9ª aula do nosso curso de Elementor. E nessa aula nós vamos ver um pouco mais sobre os elementos gerais de contador e barra de progresso. Então, bora para a aula? E dando sequência no conteúdo da última aula, nós vamos continuar falando sobre os elementos gerais. Só que nesta aula eu vou trazer apenas dois elementos, o contador e a barra de progresso. Então já vamos começar aqui pelo contador. E o contador, ele é um elemento bem simples de trabalhar, até porque ele tem poucas configurações e ele é bem objetivo. Você trabalha com um número inicial, um número final que vai realizar uma contagem com animação. Se eu fizer a alteração aqui, ó, 10, a gente vai ter do 10 ao 365. E você tem a duração da animação, que é o tempo que essa animação vai levar. Aqui é em milissegundos, então ele está com 2000 milissegundos, que seriam 2 segundos de animação. Se você alterar aqui para 5000 milissegundos, você vê que a animação leva mais tempo para chegar do 10 ao 365, por exemplo, que seria um total de 5 segundos. E nós temos também a opção aqui de prefixo do número e sufixo do número. O prefixo do número, por exemplo, aqui eu coloquei um valor moeda, que seria o RS aqui do real, e no caso você tem até a possibilidade de dar um espaço nesse prefixo. Quantos espaços você der aqui, ele vai atribuir essa regra no seu número ali. Porque voltando aqui, a gente tem o número final, que seria o 26.500 nesse caso, e esse número final, ele é colocado total aqui, sem pontuação, sem nada. Porque o separador, você também escolhe ele à parte aqui. Se ele vai ter um separador default, que no caso aqui é uma vírgula, se você vai usar o dot, que é o ponto, ou se você vai utilizar um espaço para o separador. Então, até o separador você define aqui nas configurações do contador. E seguindo aqui no terceiro exemplo, eu utilizei o sufixo, que foi onde eu inseri a porcentagem aqui do 100%. E aqui você também pode utilizar aquela regra dos espaços que ele vai funcionar. O que você inserir de conteúdo no sufixo, ele vai ser exibido na tela. Embaixo eu tenho a opção do título, que seria o exemplo aqui do 365 dias, 26.500 em vendas por mês e 100% de qualidade. Então, essa parte aqui do título. A parte do estilo do contador, ela é bem simples, pois eu estilizo o meu número e o meu título, que fica praticamente na parte da cor do texto e na tipografia que vai ser utilizada. E durante a gravação aqui eu percebi que o meu navegador está com a resolução um pouquinho mais baixa. Vou deixar aqui em 100% para a gente conseguir enxergar melhor as coisas também. Então vamos prosseguir aqui para o próximo elemento, que é a barra de progresso. A barra de progresso, ela é um elemento bem simples, um elemento de conteúdo bem simples. Ele fica aqui também na aba geral, logo depois do contador, e ela é aquela barrinha que identifica um progresso de algo que foi realizado. Então você pode utilizar ela para diversas finalidades, e o interessante é que você tem as opções de tag dinâmica aqui, para quando for utilizar o Elementor Pro, você pode preencher esse conteúdo dinamicamente. Mas vamos ver aqui sobre a barra de progresso. Na barra de progresso eu tenho título, que pode ser, por exemplo, minha habilidade, eu tenho o tipo da barra de progresso, informações, sucesso, atenção, alerta. Se eu alterar o tipo aqui, você viu que não surtiu efeito nenhum. Na verdade, porque a minha barra de progresso está personalizada com cor e cor de fundo. Então, vou até adicionar uma barra limpa aqui, por exemplo, deixar ela aqui embaixo. E se a gente fizer a alteração aqui, ó, você vê que ela já personaliza com as cores aqui de sucesso, atenção, alerta, por exemplo, aqui no caso do tipo de barra de progresso. Vamos deixar aqui o default mesmo, voltando para cá, o default. Eu tenho a porcentagem que foi atingida, que ele vai realizar a contagem até aquela porcentagem. Eu tenho a opção de exibir ou não a porcentagem na barra, se eu quero só que ela preencha sem exibir essa porcentagem. E aqui o texto interno que vai ficar na minha barra de progresso aqui. Na parte de estilo é bem simples também. Eu tenho cor, a cor de fundo, vamos alterar aqui, por exemplo, para outra cor aqui, alterar também a cor de fundo da barra. Você vê que são configurações bem básicas que fazem o estilo da barra de progresso. Eu tenho a altura em pixels dessa barra, deixar aqui 36, por exemplo, e eu tenho também um arredondamento que pode ser realizado aqui no formato da barra de progresso. O texto interno, você também pode definir a cor do texto interno,
vamos deixar aqui branco, e também as configurações de tipografia, como tamanho, fonte, peso, todas essas configurações que são padrão em todos os elementos que tem a opção de alterar a tipografia, você tem essas opções aqui. E eu tenho também o estilo do título, que é o estilo aqui em cima, que eu posso definir tanto a cor do texto ou a tipografia também. E é isso aí, pessoal. Essa aula vai ficando por aqui e para quem está acompanhando o curso deve ter percebido que essa aula foi um pouquinho menor do que o de costume. Eu resolvi seguir esse modelo para que as aulas não fiquem muito longas ou cansativas. E como nós estamos vendo os elementos gerais do Elementor, eu posso trazer aqui de 2 em 2 elementos para a gente deixar separado o conteúdo das aulas também. E vocês já sabem, né? Se curtiu a aula, dá aquele like no vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder a notificação das próximas aulas. E o meu muito obrigado e até a próxima!